Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende e hoje eu vou resolver duas questões aqui de matemática da prova de agente da Polícia Rodoviária Federal, aplicada no ano de 2019, tá aqui, ó, deixei para vocês visualizarem, e parece que tem um concurso já, né, no forno, já para poder sair, né, agora esse ano ainda, né, visto que a Polícia Federal e as áreas militares, elas são áreas que sempre abrem concurso, porque elas têm uma demanda muito grande de profissionais e até para renovação também. Então, já podem começar a se preparar. Então, eu trouxe aqui como aperitivo duas questões para vocês, tá? Outra coisa, esse tipo de questão aqui elaborada para esse concurso, ela foi elaborada pela CESP, da UNB, que trabalha com questões da seguinte forma. Você tem o enunciado e tem os itens, que são perguntas feitas a vocês, onde vocês têm que dizer se está correto ou incorreto, certo ou errado. Né? Diferente daquele padrão de múltipla escolha, onde você escolhe uma assertiva e marca. Nesse caso da PRF, para esse concurso 2019, você tem que avaliar a proposição e definir se ela está correta, está certa ou errada. Tá? Vou ler aqui para vocês. Eu separei duas questões para nós resolvermos. Uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a seguinte. Aí tem essa sequência aqui, tá certo? Tendo como referência a situação hipotética, julgue os itens seguintes, considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado. Está aqui um padrão que nós vamos analisar. E no primeiro item, ele diz o seguinte: o padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder, na ordem em que aparecem, a ordenadas de pontos gráficos de uma função afim de inclinação positiva. Bom, se você perceber a sequência, se ela tiver proporcionalidade, ela até pode ser uma função do primeiro grau, né? Ou função afim, mas a gente percebe o seguinte, que ela não é uma função crescente, então ela não pode ter inclinação positiva. Para ter inclinação positiva, os seus dados tinham que ser crescentes e para ser uma função afim, eles teriam que ter uma proporcionalidade. Ou aumenta 10 a cada valor seguinte, ou dobra-se o valor posterior é o dobro do anterior, ou assim vai. Teria que ter uma condição dessa. Bom, a gente percebe aqui que não. Então, eu fiz uma análise aqui, ó. A função afim, ela tem essa característica f de x igual a x mais b, aonde esse a, ele define a inclinação. Para que essa inclinação seja positiva, esse a tem que ser maior que zero. Bom, nós não temos a função, nós temos uma função genérica, mas nós temos os dados aqui do problema, então isso caracteriza que isso aqui não é uma inclinação positiva. Ora ela aumenta, ora ela diminui. Ó. De 25 ela vai para 75, ela triplicou, né? Ela aumentou, ela multiplicou por 3. Mas aqui do 75 por 50, ele já caiu 25. Depois ele triplicou, depois ele caiu 50, depois ele triplica. Né? Se você pegar do segundo aqui para o quarto, que é uma análise que a gente vai fazer depois, ele dobra. Então ele segue uma lógica que não tem um padrão para toda a sequência. A sequência apresenta um padrão de alternância. Logo, essa proposição ela está errada. Tá certo? A partir do padrão da sequência, infere-se que o 12º termo é o número 1600. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12º termo é o próximo. Bom, a gente percebe o seguinte. Eu tenho uma sequência meio bagunçada, mas se você analisar de 2 em 2 termos, ó, do primeiro para o terceiro dobra, do terceiro para o quinto dobra, do quinto para o sétimo dobra, do sétimo para o nono dobra, do nono para o 11º dobra. O 12º não faz parte dessa sequência de termos ímpares, então eu não vou descaracterizar que o próximo é 1600. Eu não posso dizer isso. Eu vou dizer de acordo com a sequência, o 12º é um elemento par, então ele é o próximo da sequência par. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, ó, dobrou para 300, 600 é o dobro de 300, 1.200 o dobro de 600. De acordo com essa sequência lógica, o próximo termo seria 2.400 e não 1.600. O 1.600 ele vai ser o termo de ordem, o 13º termo.
mas não é o 12º, então essa proposição está errada. Então ele diz o seguinte, se a n for o enésimo termo da sequência em que n é igual a 1, 2, 3, então para n maior ou igual a 3, ou seja, analisando a partir do terceiro termo, nós temos que o termo enésimo é igual a 2 vezes ao termo n menos 2, ou seja, 2 termos atrás daquele termo enésimo. Vamos entender isso. Eu tenho aqui, ó, a proposição que ele fala é essa. Então, olha só, a partir do terceiro termo 50, ele diz o seguinte, que esse termo ele vai ser igual ao dobro dos 2 termos atrás dele. Ou seja, o termo anterior não, que é o segundo, mas o termo primeiro. Então, A3, que é o AN, é igual a 2 vezes o A1, que é o 3 menos 2, 1. Procede? 50 é o terceiro termo, ele é igual a 2 vezes 25. Procede. Vamos puxar mais um, vamos para o quarto termo, que é o próximo. 150. Ele diz que o 150, que é o quarto termo, ele tem que ser o dobro do segundo, que é quanto? 75. Bom, 150 é igual a 2 vezes 75. Procede. Então tá certo. Tá legal? Vocês percebem que é uma questão de análise, é uma questão até rápida, e para isso vocês têm que realizar bastante, resolver bastante, várias questões, para que vocês consigam ter essa habilidade, tá certo? Então, vamos para o próximo. Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função f de x igual a 350 mais 150e elevado a menos x, que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x maior ou igual a zero indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Com referência à situação hipotética, julgue os itens que se seguem. Segundo o modelo apresentado após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Bom, ele já começa com 350 mais essa expressão. Então vamos ver aqui, ó. Essa é a função com x maior ou igual a zero. É a função que está lá em cima. Analisando esse termo aqui, que é o determinante para saber se em 10 anos eu vou chegar a 300 acidentes, eu vou analisar esse cara aqui. E elevado a menos x matematicamente é igual a 1 sobre e elevado a x. Tá certo? E elevado a x é um termo que a gente percebe o quê? Que ele vai ser sempre positivo. Ele vai ser pequeno, porque vai ser 1 dividido por isso, né? Quanto maior o x, menor esse termo, porém, ele não vai ser negativo. Logo, ele já fura essa afirmativa, porque como é que eu vou ter 300 se eu já começo com 350 mais a função exponencial, que a gente entende que ela não vai ser negativa? Logo, essa proposição está errada, tá certo? De acordo com o modelo no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. A gente volta a analisar a função. X igual a 1, porque o x é tempo em anos. Então, após um ano, o que vai acontecer? F de um ano é igual a 350 mais 150 vezes e elevado a menos 1. Aonde esse é o número de Neper, ele vale aproximadamente 2,72. É 2,71 mais uma sequência, que a gente aproxima para 2,72, tá certo? Então, eu vou substituir aqui e vou aplicar esse conceito que eu usei na parte de cima. Então, vamos lá. Ó. F de 1 igual a 350 mais 150 vezes o E elevado a menos 1. Que você passando isso aqui para baixo, quer dizer, E elevado a menos 1 é igual a 1 sobre E elevado a 1. E elevado a 1 é o próprio E, que vale quanto? 2,72. Vamos fazer uma análise lógica aqui. Se esse número fosse 3, 150 por 3 daria quanto? 50. Mais 350 dá quanto? 400. Se o denominador é menor, a gente percebe o quê? Se com 3 chegou a 400 o denominador menor, ele vai passar de 400, tá certo? Vai ser um número menor aqui. A divisão vai dar um resultado maior do que 50, mas somado com 50 vai passar de 400. Então, é uma alternativa correta. Tá certo, pessoal? Eu fiz essas duas questões rapidinho já para incentivar e animar vocês a estudarem para a prova da PRF que está aí para sair. Tá? Eu vou provavelmente fazer mais questões de concursos, vou selecionar para vocês. Peço a vocês lá que curtam lá esse vídeo, né? Se inscrevam no canal, tá? E acessem lá aquele sininho que tem lá para que vocês possam saber quando que eu vou gravar uma próxima aula. Toda vez que tiver uma aula nova, vocês serão avisados pelo YouTube. Tá? Um forte abraço a todos e até a próxima.